Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Sam e eu trouxe aqui para vocês mais resolução de uma questão do Enem do ano 2015. A nossa questão fala o seguinte: uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará o prêmio de R$ 20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, ele deverá pagar R$ 10, certo? Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e ao final recebeu R$ 100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Lembrando sempre que a gente precisa grifar as nossas informações importantes, principalmente em provas como o Enem, tá certo? Coisas que a gente pode assimilar aqui. Ele vai ter uma quantidade de acertos e erros, independente da quantidade de tiros que ele der, né? Mas a gente sabe que ele deu 80 tiros. E esse 80 tiros dele aqui vai ser justamente formado pelos acertos e erros que ele teve, né? Então a gente consegue montar aqui equações com essas nossas informações, tá? Vocês estão vendo aqui que tem informações relacionadas ao valor que ele recebeu, que ele teria que pagar e a quantidade de tiros. Então a gente consegue montar a partir dessas informações um sistema de equação, tá certo? A gente vai considerar os nossos acertos, tá bom? Vou representar aqui pelo X, tá certo? Os acertos desse nosso participante vão ser X. E os erros do nosso participante vão ser Y, tá bem? Então, a gente sabe que ele deu 80 tiros. Esses 80 tiros, consequentemente, vão ser formados por erros e acertos, tá? A gente sabe que ele vai acertar uma quantidade, errar outra quantidade e ao final a gente vai ter esses nossos 80 tiros, tá certo? E quanto ao valor que ele recebeu, né? A gente sabe que ele recebeu R$ 100 ao final. Ele recebeu R$ 100 ao final de tudo. Mas esses R$ 100 também ali vai estar relacionado aos nossos erros e acertos, tá certo? Porque a cada vez que ele acerta, ele ganha R$ 20. Então a gente vai ter que 20 vezes X menos 10 vezes Y. A quantidade de vezes que ele acerta, ele vai ganhar R$ 20. Então a gente vai multiplicar pela quantidade de acertos, esses R$ 20, e vai subtrair ali pela quantidade de erros dele, né? Que ele vai perder R$ 10 a cada vez que ele errar. Então a gente vai ter também que 20x menos 10y vai ser 100. Formamos aqui um sisteminha de equação bem simples de ser resolvido. E aqui a gente já pode até simplificar, ó. A gente pode aqui tirar outra equação desse nosso primeiro sistema, nosso segundo sistema, perdão. Então a gente vai repetir aqui o sistema inicial, né? E aqui a gente vai ter que 2x menos y é igual a 10, tá certo? Aqui a gente faz pela soma mesmo, é um sistema bem simples, isso aqui vai ser anulado. Então a gente vai ter ó, que 3x vai ser igual a 80 mais 10, que é 90. Ou seja, o nosso x ele vai ser 90 dividido por 3, que é igual a 30. Nosso x, lembrando, o que é o nosso x? O nosso x é a quantidade de acertos que ele teve, tá? Esse aqui é um Vzinho do acerto, tá certo? Nosso x é a quantidade de acertos. E o que a nossa questão está pedindo? Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Então a gente já chegou no nosso resultado. A gente sequer precisa calcular a quantidade de erros, porque a questão ela pede exatamente os acertos. Alternativa A, 30. Lembrando que sempre prestar atenção aqui nessa parte, o que é que a questão está pedindo. Porque às vezes a gente chega no resultado, pensa que é ele, marca a questão, tá certo? E termina que a gente tem que continuar o nosso cálculo, mas não tem que ser bem assim, tá certo? Lembre sempre de verificar o que é que a questão está pedindo antes de marcar. Alternativa A, nessa questão aqui, 30.